Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Nós, junto às irmãs claretianas do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, estamos felizes por rezar com você. Hoje, continuamos nossa caminhada com a exortação apostólica de Lex T. do Papa Leão XIV. Semana após semana, o Senhor tem nos levado para dentro do mistério mais bonito da nossa fé, o coração de Jesus que tanto nos amou. Mas a palavra do Papa não é para ficar só no papel, é para descer até o coração. Por isso, o convite de hoje é este: interiorizar. Deixa essa palavra tocar suas feridas, suas lutas, suas esperanças. A Igreja nos ensina que o coração é o lugar do encontro com Deus. E é aí que Ele quer falar com você hoje. Sozinhos não conseguimos. Sem o Espírito Santo, a leitura vira só informação. Mas com Ele vira transformação. Então, antes de abrirmos o texto, vamos abrir o coração e invocarmos juntos o Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Santa Teresa de Calcutá, canonizada em 2016, tornou-se ícone universal da caridade vivida até o extremo em favor dos mais indigentes, descartados pela sociedade. Fundadora das Missionárias da Caridade, dedicou a sua vida aos moribundos abandonados nas ruas da Índia. Recolhia os rejeitados, lavava as suas feridas, acompanhava-os até ao momento da morte, com uma ternura que era prece. O seu amor pelos mais pobres, entre os pobres, fazia com que se ocupasse não somente de os atender em suas necessidades materiais, mas também de lhes anunciar a boa nova do Evangelho. Queremos proclamar a boa nova aos pobres de que Deus os ama, de que nós os amamos, de que eles são alguém para nós, de que eles foram criados pela mesma mão amorosa de Deus, para amar e ser amados. Os nossos pobres são ótimas pessoas, pessoas muito amáveis. Eles não necessitam da nossa pena ou compaixão. Eles precisam do nosso amor compreensivo. Eles precisam do nosso respeito. Eles precisam que os tratemos com dignidade. Tudo isso nascia de uma profunda espiritualidade que via o serviço aos mais pobres como fruto da oração e do amor, gerado da verdadeira paz, como recordava o Papa João Paulo II aos peregrinos vindos a Roma para sua beatificação. Onde foi que Madre Teresa encontrou a força para se dedicar completamente ao serviço do próximo? Encontrou-a na oração e na contemplação silenciosa de Jesus Cristo, do seu santo rosto, do seu sagrado coração. Ela mesma o disse: o fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé.
O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. Era uma oração que enchia o seu coração com a paz de Cristo e lhe permitia irradiar essa paz aos outros. Teresa não se considerava filântropa, nem ativista, mas esposa de Cristo crucificado, a quem servia com amor total nos irmãos sofredores. No Brasil, a Santa Dulce dos Pobres, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, encarnou o mesmo espírito evangélico com feições brasileiras. Referindo-se a ela e a outras duas religiosas canonizadas na mesma celebração, o Papa Francisco recordava o amor que professavam aos mais marginalizados da sociedade e afirmava que as novas santas mostram-nos que a vida religiosa é um caminho de amor nas periferias existenciais do mundo. Irmã Dulce enfrentou a precariedade com criatividade, os obstáculos com ternura, a carência com fé inabalável. Começou acolhendo doentes num galinheiro e dali fundou uma das maiores obras sociais do país. Atendia milhares de pessoas por dia, sem jamais perder a doçura. Fez-se pobre com os pobres, por amor ao sumamente pobre. Vivia com pouco, rezava com fervor e servia com alegria. A sua fé não a retirava do mundo, mas lançava ainda mais profundamente nas dores dos últimos. Poderiam ser lembrados também São Bento Mene e as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, auxiliando as pessoas com deficiências de desenvolvimento. São Charles de Foucault, entre as comunidades do Saara, Santa Caterine Drexel, junto dos grupos menos favorecidos na América do Norte, Irmã Emanuele, com os catadores de lixo no bairro Esbet El Nakhe, na cidade do Cairo, e muitíssimos outros, cada um à sua maneira, descobriu que os mais pobres não são mero objeto da nossa compaixão, mas mestres do Evangelho. Não se trata de lhes levar Deus, mas de encontrá-lo ali. Todos estes exemplos ensinam que servir aos pobres não é um gesto de cima para baixo, mas um encontro de igual para igual, onde Cristo é revelado e adorado. São João Paulo II recordava-nos que há na pessoa dos pobres uma especial presença de Cristo, obrigando a Igreja a uma opção preferencial por eles. A Igreja, portanto, quando se curva até o chão para cuidar dos pobres, assume a sua postura mais elevada. Movimentos populares. Ao longo dos séculos da história cristã, devemos igualmente reconhecer que a ajuda aos pobres e a luta pelos seus direitos não envolveu apenas indivíduos, algumas famílias, instituições ou comunidades religiosas. Houve e há vários movimentos populares, constituídos por leigos e conduzidos por líderes populares, colocados muitas vezes sob a suspeita e até perseguidos. Refiro-me a um conjunto de pessoas que não caminham como indivíduos, mas como o tecido numa comunidade de todos e para todos, que não pode permitir que os mais pobres e frágeis fiquem para trás. Portanto, os líderes populares são aqueles que têm a capacidade de integrar a todos, não lhes fazem repugnância nem metem medo os jovens chagados e crucificados. Estes líderes populares sabem que a solidariedade consiste também em lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, de terra e de casa, a negação dos direitos sociais e laborais. É fazer face aos efeitos destruidores do império do dinheiro. A solidariedade, entendida no seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história, e é isto que os movimentos populares fazem. Por essa razão,
Quando as diferentes instituições pensam nas necessidades dos pobres, é necessário que incluam os movimentos populares e animem as estruturas de governos locais, nacionais e internacionais, com aquela torrente de energia moral que nasce da integração dos excluídos, na construção do destino comum. Com efeito, os movimentos populares convidam a superar aquela ideia das políticas sociais concebidas. Se os políticos e os profissionais não os ouvirem, a democracia atrofia-se, torna-se um nominalismo, uma formalidade, perde representatividade, vai se desencantando porque deixa de fora o povo na sua luta diária pela dignidade, na construção do seu destino. O mesmo se deve dizer das instituições da Igreja. A postura mais elevada da Igreja é curvar-se. O Papa Leão XIV nos desinstala. Ele diz que a Igreja só está de pé quando está de joelhos diante do pobre, porque ali no chão, no rosto chegado, existe uma especial presença de Cristo. Não é metáfora bonita, é real, é sacramento. E essa presença não se encontra só na sacristia. Ela grita na rua, na favela, na fila do SUS, no acompanhamento, na associação de bairro. Por isso o texto fala de movimentos populares, gente que não caminha sozinha, mas como tecido de comunidade. Gente que não tem medo de jovem chagado e crucificado. Gente que entendeu que a solidariedade não é dar esmolas, é lutar contra as causas da pobreza. O Papa é claro, não existe política social cristã para os pobres sem ser com os pobres e dos pobres. Se a gente planeja a vida deles sem escutar a voz deles, nossa democracia vira nominalismo, nossa caridade vira maquiagem e a nossa igreja perde o cheiro de Cristo. Curvar-se não diminui a igreja. É quando ela mais se parece com o Senhor que lavou os pés. Eu reconheço Cristo no pobre ou só vejo carência? Dilexité fala de especial presença de Cristo. Isso muda tudo. O pobre não é só destinatário da minha bondade. Ele é lugar teológico. É onde eu encontro Deus. Quando olho para quem me pede na porta da igreja, para quem mora na rua, para o migrante, eu vejo o problema ou vejo o Senhor? Se eu não me curvo, eu não vejo. Eu faço para os pobres ou com os pobres? O Papa denuncia política social feita de gabinetes sem povo, deixa de fora o povo na sua luta diária. Isso vale para a pastoral também. Minha paróquia decide tudo pelos pobres ou escuta os líderes populares, as mães da comunidade, os jovens da periferia? Movimento popular não é ameaça, é torrente de energia moral, diz o texto. A gente tem medo de perder o controle ou tem coragem de partilhar o protagonismo? Minha caridade é curativo ou também é cirurgia? Cristo não só enxugou lágrimas, ele denunciou estruturas que esmagavam. E nós? Oremos. Senhor, que te fizestes pobres para nos enriquecer, arranca de nós o medo de nos misturarmos. Dá-nos a coragem de escutar, de caminhar junto, de construir com os pequenos. Que nossa igreja não tenha nojo de jovem chagado e crucificado. Que a gente entenda que quando se curva para servir, é que ela fica mais parecida contigo. Amém. Madre Leônia escreveu em seu diário espiritual no dia 14 de fevereiro de 1975, Deus somente. Que vale a obra humana na sua limitação diante da potência de Deus? É necessária quando o Senhor chama para o apostolado, mas será que Deus, como Senhor de todas as coisas, não pode reservar algumas almas só para o seu amor?
Ou será que a sua glória depende da nossa obra mesquinha, muitas vezes infrutuosa? É mesmo verdade que deixar tudo e seguir de perto a Jesus é possuir o cêntuplo ainda neste mundo, à espera da manifestação do reino. É mesmo verdade que Jesus é a fonte da nossa felicidade? Sim, é verdade. Jesus, somente Ele é o caminho seguro para nos conduzir ao céu. Há maior alegria no dar que no receber, disse Jesus. Quando em nosso coração entrar uma sombra de tristeza, pensemos: que coisa ainda nos resta e que poderíamos e deveríamos dar? Doemos tudo e seremos felizes até o âmago do nosso ser. Doar-se sempre, doar-se por amor de Deus. O espírito da congregação é doação total, grande confiança e espírito de alegria. Oração e trabalho, bondade e alegria. A oração nos prepara para fazer todas as coisas por Cristo. Jesus disse: eu estou com sede, estou com fome, estou doente, tenho fome. Os pobres são Cristo. Quando estamos com os mais necessitados, com os prediletos de Jesus, estamos com Cristo. Jesus, Maria, almas. Leônia de Jesus. E assim, com o coração tocado pela palavra, chegamos ao fim de mais um Santuário em Casa. Hoje, Dilek Jité nos lembrou de uma verdade que incomoda e salva. A igreja só é grande quando se faz pequena diante do pobre, porque ali está Cristo, e Ele não quer política para os pobres, sem ser com o pobre e dos pobres. Que essa palavra não fique só aqui, que vire gesto, escuta, ponte. Que a gente tenha coragem de caminhar junto com os movimentos populares, com os jovens chagados, com quem luta por dignidade, porque solidariedade é fazer história. E a caminhada continua. Já fica o convite e esperamos você no nosso próximo Santuário em Casa. Mesmo dia, mesmo horário, mesmo desejo de deixar o coração de Cristo formar o nosso. Nós, junto às irmãs claretianas do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, agradecemos sua companhia. Que Maria, Mãe dos Pobres, te guarde. Até o próximo encontro com a graça de Deus. Fiquemos todos com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.